Começando mais um vídeo aqui do meu canal. Bem-vindas à minha casa. E hoje eu estou aqui com esse look, só que olha, eu estou somente com o roupão por cima da minha roupa, porque, gente, tá frio. Eu aproveitei, já fiz a minha leitura do livro e vim trazer para vocês a resenha de hoje, que é Assuma o Controle de Seu Dinheiro. No vídeo anterior nós falamos que a organização da casa, as tarefas da casa, era um dos principais motivos onde ocasionava mais brigas entre os casais. Só que hoje eu trouxe a número 1, que inclusive existem pesquisas que mostram que o dinheiro é a segunda maior causa de divórcio no mundo e no Brasil, mais da metade de casais apontam as finanças com o principal motivo de brigas. E é verdade. Eu conheço alguns casais que já estão há muito tempo juntos, outros já estão até já aposentaram, e ainda o maior motivo de briga entre eles continua sendo o dinheiro, as finanças. E o livro retrata aqui que isso é um assunto que claramente atrapalha, né? Traz distanciamento entre os casais, não saber lidar com a questão dos gastos, com a questão financeira, da forma de se usar o dinheiro dentro de um casamento. Porque a gente sabe que mesmo que cada um tenha o seu trabalho, tenha o seu ganho financeiro, a partir do momento que você casa, o dinheiro não é mais só seu, nem o dinheiro que o marido ganha é só dele, nem o da mulher. Só que infelizmente essa é uma questão que ainda causa brigas e discussões dentro de um casamento. E começa esse capítulo contando a história de um casal, que a mulher disse que o marido mudou depois que casou, que ele já não era mais romântico, ele não se importava muito com ela. E eles foram conversando e ele descobriu. O marido guardava dinheiro, boa parte do dinheiro, para comprar uma casa, que eles queriam ter uma casa própria. E ela disse que depois de 2 anos que eles estavam casados, tiveram filhos, ela achou que com os filhos as coisas mudariam, mas o marido ficou ainda mais distante. E ele justificou que ele tinha mais de um emprego, que era para ajudar nas finanças, para realizar os sonhos da mulher. Ele dizia isso, né? Que ela reclamava do lugar que morava, ela queria ter casa própria, ela gostava de presentes caros, ela queria ter uma vida que ela não podia. Então, ele precisava, na visão dele, ele não tinha que ficar tempo com ela, ele tinha que trabalhar para poder realizar os desejos que ela tinha. E na verdade, ela queria ter tempo de qualidade com ele. Só que ao mesmo tempo, ela reclamava das coisas que ela tinha, e embora ela trabalhasse, ela não conseguia, com os ganhos dela, conquistar as coisas junto com ele da forma como ela idealizava. E ainda reclamava porque o marido sempre estava ausente, mas a justificativa do homem é porque ele estava trabalhando para se dedicar a fazer coisas que ela estava pedindo. Então ele fala que isso era uma. Ele tomou uma decisão por si de guardar o dinheiro e não consultou ela, porque ele não investia nada, nada, nem tempo, nem dinheiro no relacionamento. Ele usava todo o tempo dele dedicado ao trabalho e o dinheiro que ele trabalhava era para investimentos futuros. Só que depois eles relataram que já estavam na casa nova, eles realmente conseguiram conquistar uma casa, porém estavam muito distante um do outro, o casamento estava quase acabando. E aqui eu vejo que existia uma diferença de prioridades, né, dentro do casamento em relação aos gastos. E eu fiz uma pesquisa de 4 coisas em relação ao dinheiro que acabam distanciando o casal, causando brigas e problemas no casamento por conta do dinheiro. E a primeira delas é a infidelidade financeira. Esconder os gastos, dívidas e tomar decisões financeiras importantes sem o consentimento, sem o conhecimento do outro. Eu confesso que por muito tempo eu escondia compras no guarda-roupa, debaixo da cama,
E eu trabalhava nessa época, mas eu sabia que o meu marido ia reclamar, porque realmente eu estava numa condição assim de compulsividade. Eu queria sempre estar comprando, mesmo quando eu não podia, já estava com dívidas, meu cartão já estava estourando, e ainda assim eu acreditava que eu necessitava comprar. Naquele momento eu precisava daquela sandália, daquela bolsa. E aí eu chegava em casa e eu escondia, porque eu sabia que ele ia brigar. Mas era pior, porque depois ele descobria, depois eu tinha que pedir dinheiro dele para poder pagar a minha dívida. Então a gente, isso foi bem no começo do meu casamento, nós entramos em muitas brigas por conta desses gastos, de não ser sincera com os meus gastos. Ele fala que fazer esse tipo de coisa, de esconder os gastos, de comprar coisas sem consultar o seu cônjuge, é o mesmo sentimento de traição. Então, isso com certeza abala o casamento e traz muitas brigas. Outra coisa é o que aconteceu com esse casal, que é a diferença de valores e prioridades dos gastos. Para ele era a prioridade era guardar o dinheiro para comprar a casa. E assim ele não investia nem tempo nem o dinheiro dele para fazer um passeio com ela, para comprar algo para ela. Então ele direcionava todo o dinheiro para um investimento futuro. Ele não investiu em nada naqueles momentos que eles estavam vivendo. E ele até comentou que eles investiram em coisas pensando no futuro, mas admirava eles ainda estarem juntos nessa nova casa, sendo que o casamento já estava completamente destruído por falta de investimento no próprio casamento. Eu conheço um casal que ela gosta de fazer investimentos em passeios, inclusive ela quer fazer passeios com a família, com o marido. Só que o marido, ele quer, ele pensa muito assim nas dívidas, ele quer quitar já as contas e investir em coisas a longo prazo. E ela quer investir no momento, que está certo, né? Mas eu acredito que tem que existir um equilíbrio, porque também se a gente pensar só em ficar gastando no hoje e passear e gastar comendo fora, viagens e a gente não guardar dinheiro ou às vezes até deixar de pagar conta para fazer esse tipo de coisa, também vai trazer dívida. Então tem que ter, né, essa conversa, comunicação justamente para deixar certo, ó, vamos gastar o dinheiro, uma parte para a gente sair, faz uma programação, uma viagem, um passeio, um momento os dois ali. E com certeza deixar sempre as contas, né, em dia, ter o dinheiro para as contas, para a administração da casa, porque também foi o que ele contou no livro. Depois que tiveram filhos, as coisas ficaram mais difíceis, porque a gente sabe o quão caro é ter filho, né, gente? A gente tá, ó, casou, beleza, tá só os dois, eu mesmo fiquei 6 anos, só eu e meu marido para ter a nossa primeira filha, e depois que nós tivemos ela, Alice, os gastos era direcionado tudo para ela. Eu lembro que eu trabalhava, né, fora, eu tinha uma loja de roupas e assim, tudo que eu ganhava ali, eu comprava coisas para ela. Era fralda, era roupinhas. E fora que a gente, na primeira filha, eu falo por mim, você quer comprar tudo, né? Tudo que você vê. E olha que não era assim, a internet não era tão louca igual é agora. Eu acho que fosse nessa época eu tava pirada, porque naquela época eu era muito compulsiva, sabe? Às vezes eu comprava coisas pra ela que ela nem ia usar. E comprava coisas e estocava. Tinha um site lá que vendia coisas mais barato, mas você tinha que fechar um tanto de itens para você conseguir comprar. Eu comprava, às vezes tamanho que ela nem usava ainda. Ela tava com 8 meses, ela já tinha coisa de 2 anos de idade. Aí eu vi que eu estava agindo de forma exagerada, né? Era uma compulsividade nas compras. Mas voltando, isso também, meu marido, isso gerava discussão, porque eu fazia sem pedir consentimento dele, porque eu achava que era necessário e eu simplesmente comprava. Só que quando a gente é casado, nós devemos dividir esse tipo de coisa também. Se você vai gastar, você tem que conversar com seu marido. Eu sei que é ruim, eu tenho esse sentimento, não gosto da satisfação dos gastos, do que for comprar, tudo tem que ficar falando. É ruim, mas a gente tem que dar o braço a torcer nisso para não gerar discussões. E assim, às vezes o marido ele não vai proibir você de gastar,
mas é bom ele saber aonde está sendo direcionado o dinheiro, porque muitas vezes, se você trabalha, aconteceu alguma coisa, ele tá vendo lá que vai faltar um tanto lá na conta dele, de repente teve que arrumar um carro, e aí ele tá contando que você tem um tanto, e ele pode contar com o seu dinheiro, porque afinal, como eu disse no começo do vídeo, quando você casa, o dinheiro não é mais só seu, é dos dois. E aí ele tá ali, aí você não fala as coisas que você gastou, ele também não fala que tá contando com o seu dinheiro, com certeza vai causar uma briga aí, vai ter problema. Então é importante os dois terem essa conversa. Outra coisa também que causa muitos conflitos e brigas, discussões, é o acúmulo de dívidas. Endividamento é o grande causador por causa da separação, por conta de má gestão do dinheiro, falta de planejamento e acumular dívidas. Às vezes acontece o que eu falei, a mulher gasta muito, ou até o marido, tem marido que é gastão também, esconde que estourou o cartão e vai deixando rolar a dívida lá. Aí pega o empréstimo daqui, dali, aí só que assim, pega o empréstimo, só continua gastando. E aí o que acontece? Vira uma bola de neve e de repente explode a bomba. Aí o marido ou a mulher fica sabendo que o nome já tá até no SPC Serasa. Gente, isso causa insegurança dos dois lados, né? Tipo, eu não posso contar com essa mulher, ela vai me afundar, ela vai gastar o meu e o dela, ou vice-versa. Então, esse também é um grande causador de você não ser sincera, não abrir, não comunicar a verdade, o que está acontecendo, ficar escondendo, não é legal. E a falta de comunicação, que para mim é o número um. Eu acho que se você não comunicar os seus gastos, você não sentar para saber quais são os interesses de cada um, as prioridades de cada um, para onde vai ser direcionado os gastos aquele mês, fazer o planejamento, igual eu falei. Nós sabemos aqui que em julho é um mês que a gente gasta muito, porque tem aniversário da minha filha, tem as férias, então nós sabemos que esse mês a gente não pode fazer gastos extrapolantes, porque o mês que vem a gente vai ter que gastar um pouco mais. Então, se planejar, se antecipar, sentar para conversar, olha, o mês tal a gente vai fazer isso, aquilo outro, planejar férias, planejar uma compra de algo que vai ser de grande custo. Então, a comunicação é a chave para evitar esses tipos de problemas financeiros. E ele fala também que nós, como mulheres, né, dona de casa, digo para nós mulheres donas de casa, nossa tarefa nessa parte, se a gente não trabalha fora, e mesmo trabalhando, nós sabemos quanto que custa cada item de supermercado, sabão em pó, os produtos de limpeza. Então, ele fala que uma forma de evitar esses estresses também e da gente conseguir direcionar os gastos para um passeio de casal, um presentinho, um mimozinho, para investir mesmo no relacionamento, é começar a ajudar o marido a economizar, né? Gastar menos com coisas desnecessárias, fazer lista de supermercado, chegar lá e comparar preços. Ele dá essa dica aqui. Ele também dá a dica pra gente, para conseguir sobrar dinheiro, né? Mesmo que esteja a grana curta, além de fazer planejamento, criar uma renda extra, se possível. E ele fala assim que tem que lembrar que realmente, às vezes a gente inventa de fazer renda extra e a renda extra acaba até atrapalhando no casamento. Eu falo por experiência própria. Miguel, estava com 8, 9 meses, eu estava sempre trabalhei com decoração de festas e eu estava exclusivamente focada em festas do pijama. Tinha as cabaninhas, eu ia lá, montava, fazia temática e eu fiquei, acho que por 3 meses, 100% focada nisso. E eu deixava o Miguel em casa com pessoas, com minha sogra, e chegava em casa, jogava tudo aqui, ficava 2 dias para arrumar tudo de novo, a casa estava desandada, eu não estava cuidando dos meus filhos direito, e isso também refletia no meu casamento. Meu marido estava muito aborrecido comigo, porque ele via, eu estava estressada, não tinha tempo para ele, não tinha tempo para as crianças, a casa estava um caos. Então, a renda extra entrou, dinheiro entrou, mas foi um estresse. Eu tive muitos conflitos dentro do meu casamento, dentro da minha casa, então às vezes não vale a pena. Então, se você for fazer uma renda extra, tem que ver qual que é a prioridade. A prioridade aí é seu casamento e sua família. Então, se a renda é essa, não vai trazer nenhum tipo de problema, beleza. E aí ele indica da gente fazer essa economia no lar, né? Economizar no que puder, na água, na luz,
cozinhar em casa para não ficar comendo comida fora, nem comprando comida. E é a forma de você ter sabedoria para poder investir no seu casamento. Se vai ter menos briga por conta de dinheiro, vocês dois vão sentar, vão conversar, vão direcionar o dinheiro onde vai ser gasto. Podem sim fazer uma programação para vocês um dia sair para um jantar romântico, fazer algo diferente, comprar um presente legal, investir no momento para vocês. E tem coisas que a gente pode fazer, né, para investir no nosso casamento que custa muito barato, que é assistir um filminho no sofá, comprar, tomar um sorvete, comer uma pizza e tomar um cafezinho. Às vezes combina o horário que as crianças estão na escola, marca com ele naquela padaria, naquela cafeteria legal, toma um café juntos. Eu acho que para fazer isso, para você dedicar um tempo para o seu marido, você não precisa de fazer só coisas caras, de querer, vou alugar um chalé, um resort. Não precisa ser assim. A gente pode começar no simples, sem precisar ter que investir tanto dinheiro. Mas a questão de os dois terem comunicação em relação a gastos vai com certeza deixar vocês mais próximos, vai unir, né, o casal e evitar brigas. Graças a Deus, hoje em dia, eu e meu marido, a gente já consegue ter uma conversa mais aberta sobre gastos, porque também aqui em casa, como eu citei uma situação que aconteceu comigo, e já tiveram outras situações em relação a isso, aí eu gastar demais, esconder gasto, e assim, demorou até a gente entender, porque eu senti que eu não tinha direito a nada, porque meu marido trabalhava fora e eu ficar em casa, o dinheiro era dele, e ele sempre discutia isso comigo e falava, o dinheiro é nosso. Voltando aqui, eu parei porque tem aqueles anúncios, sabe, de carro, não sei se na sua cidade tem, mas aqui tem tanto, e aí não dá para gravar com os anúncios atrás. Então, eu achava que por eu não estar contribuindo, não trabalhava, meu marido trabalhava, o dinheiro era dele. E ele sempre deixou isso muito claro, que o dinheiro era nosso. E isso me fazia ficar frustrada, e até hoje eu ainda não gosto dessa situação dos gastos, mas hoje em dia eu vejo de uma forma diferente. Nós precisamos ter essa comunicação em relação ao planejamento do dinheiro, onde nós vamos direcionar os gastos dentro de casa, fazer planejamentos futuros para passeios, viagem, compras, é importante. Essa comunicação vai evitar muitas brigas, né, relacionadas a dinheiro. Eu acredito que quando o casal tem algo em comum, né, tem uma visão, tem um foco em comum e trabalha em conjunto para melhor direcionar os gastos, na criação dos filhos, tudo fica melhor. Então, a comunicação é a chave mestra para melhorar o casamento em relação a essas brigas por conta de dinheiro. Eu acredito que nem a mulher e nem o homem possam tomar a decisão em relação ao dinheiro sozinhos, porque como eu falei no começo do vídeo, assim que você casa, o dinheiro não é mais só seu e nem é só do seu marido, mas é dos dois, e os dois têm que trabalhar como uma equipe para direcionar da melhor forma os gastos para a melhoria da sua família e de vocês dois. E esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e eu convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado, porque assim você vai receber os próximos vídeos que eu vou trazer. Eu vou até ver aqui, eu acho que ainda tem mais 2 capítulos. Tem mais 2 capítulos e eu quero você aqui para nós terminarmos essa leitura, essa resenha desse livro juntas, e convide a sua amiga que você sabe que vive falando que tem problemas em relação a discussões por conta de dinheiro, que o marido fala isso, que ela gasta aquilo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir para a vida dela, para o casamento dela. E eu agradeço você ter assistido este vídeo. Espero você aqui para o próximo vídeo.